Um projeto da Fundação Oriente, inaugurado em 2008, o Museu do Oriente em Lisboa é um espaço de conhecimento e partilha dedicado às relações históricas entre os portugueses e os povos asiáticos, bem como às tradições vivas da Ásia. Sejam bem-vindos ao Museu do Oriente. Estamos no Museu do Oriente, no primeiro andar, na exposição Presença Portuguesa na Ásia. Iremos ver uma exposição que reúne cerca de 1.600 objetos que abrangem diversas áreas, desde a orivesaria, artes plásticas, a cartografia, mobiliário, etc. O que se pretende com esta exposição é mostrar testemunhos de uma convivência cultural ocorrida pelo menos desde 1498 com a chegada de Vasco da Gama à Índia através da descoberta do caminho marítimo. As peças expostas testemunham os processos históricos desencadeados pelas explorações marítimas portuguesas da costa oeste de África ao Japão a partir da descoberta da Rota do Cabo em 1498. Através dos entrepostos comerciais estabelecidos pelos portugueses em Goa, Malaca, Sião e Macau, circulavam pela nova rota atlântica várias mercadorias, como as especiarias e as porcelanas, mas também pessoas, ideias e influências estéticas. Daqui resultou um diálogo muito rico e uma produção material única. Goa foi ainda sede do Patriarcado do Oriente e das ordens religiosas que evangelizavam a África Oriental e a Ásia. A arte cristã indo-portuguesa resulta de uma miscigenação estética, técnica e funcional. Goa e Ceilão tornam-se importantes centros de produção destas peças, quer para consumo dos ocidentais a viver no território, quer para importar para uma Europa ávida de produtos exóticos e luxuosos, como a tartaruga, o coco, a laca, a filigrana de prata ou a madrepérola. Estamos perante um dos mais bonitos exemplares de biombos Namban aqui do Museu do Oriente. Neste caso, temos um do período Edo e que representa a chegada do grande navio negro de comércio vindo de Macau, a que os japoneses chamavam de Kurofune. Vemos a chegada dos portugueses, sendo recebidos por uma comitiva japonesa que é liderada por dois jesuítas. Reparem que a comitiva portuguesa é constituída essencialmente por africanos e malaios e chama a vossa particular atenção para a galinha, para o coelho nele representado, porque são animais exóticos e estranhos aos japoneses, uma vez que nunca os tinham visto e que somos nós quem os introduz no Japão pela primeira vez. Este capacete Namban é uma das peças mais singulares deste núcleo. É um objeto fabricado para um mercado interno japonês, testemunho da curiosidade e fascínio que o Ocidente despertou no Japão. No mobiliário litúrgico, os oratórios e estantes de missal estão ligados à introdução do cristianismo no território pela Companhia de Jesus. Estas tipologias europeias eram construídas e decoradas com as técnicas tradicionais locais, como a laca e os embutidos em madrepérola. Também na China se fazia sentir a ação evangelizadora dos jesuítas desde a primeira metade do século XVI. Reflexo disso são as peças de cariz religioso, das quais destacamos um biombo de Coromandel com cenas da vida de Cristo e esculturas de dois mártires asiáticos, claramente influenciados pelo processo de acomodação cultural. O Porto de Macau ocupa uma posição privilegiada, especialmente a partir de 1557, altura em que as autoridades chinesas concedem aos portugueses o direito de aí estabelecer uma base regida por leis portuguesas. Daqui, os mercadores portugueses chegavam aos mais variados destinos do Sudeste Asiático e daqui partia a emblemática nau do trato para o Japão. Sob controle português, Macau permaneceria até 1685 o único porto em território chinês aberto a estrangeiros. Por Macau passavam produtos de luxo como sedas, biombos e outro mobiliário requintado, assim como lacas, leques, esmaltes e porcelanas de exportação. Desde o século XV que os portugueses recolhem objetos dos povos com quem fomos contactando e que, aos nossos olhos, eram exóticos e estranhos. Isso dará origem aos gabinetes de curiosidades do século XVI, às grandes coleções europeias do século XVIII e XIX, que, grosso modo, no século XXI, encontram-se em museus. São disto exemplo o núcleo de terracotas funerárias chinesas que remontam a 3.000 anos antes de Cristo, assim como cerâmica e porcelana utilitária de famílias e estilos decorativos
anteriores ao emblemático azul e branco, ou então poderá ser visto no núcleo alusivo ao budismo e ao taoísmo. Inserem-se ainda aqui as coleções de Camilo Peçanha e Manuel Teixeira Gomes, exemplos do colecionismo de arte de finais do século XIX e inícios do XX, refletindo o interesse e o estudo dos respectivos colecionadores, quer na língua, quer na civilização chinesa e japonesa. Da ilha de Timor-Leste, temos ainda um importante espólio alusivo às tradições culturais deste território, em especial as que versam o culto dos antepassados e as representações rituais do poder e do sagrado. O seu impacto no cotidiano das comunidades tradicionais timorenses traduz-se em objetos como insígnias de poder, estatuária, máscaras e baixos relevos funerários ou objetos rituais. Terminamos a nossa visita à exposição Presença Portuguesa na Ásia, junto a estes 3 belos exemplares de armaduras japonesas do período Edo. Chama a vossa particular atenção para o design desta, onde já se vê a influência ocidental na cota de malha na elaboração da mesma.